E aí, quando eu falo de exclusão, eu falo da questão da mulher sempre ser pretérita nas situações. Eu acho que agora esse Lego a gente tem que construir com mãos femininas, com mãos fortes, porque senão esse Lego vai, em algum momento, vai ruir. E vai ser muito interessante se nós tivermos mãos pretas, mãos gays, mãos operárias. Eu me sinto muito injustiçada, eu me sinto muito fora dessa sociedade, muito pisada, massacrada, porque eu também sou mãe solo. E eu tenho que lutar demais para que meu filho tenha uma pensão. Se a gente não tomar, se a gente não lutar pelo nosso país, nós vamos parar num abismo, porque o que a gente está regredindo a passos largos para esse passado escravocrata é uma coisa assombrosa, né? Nós achamos tudo muito normal. Eu vi um texto hoje que dizia assim: shampoos tem para cabelos oleosos, cabelos crespos e cabelos normais. O que é normal? Olha o preconceito que a gente engole desde sempre nos shampoos. Nós que queremos transformar essa catástrofe em país, temos que derrotar aqueles que lucram muito transformando esse país numa catástrofe. Então, não existe solução individual para problema social. O tema de hoje é Do Brasil que temos para o Brasil que queremos. Um espaço de diálogo das nossas sensibilidades e percepções do mundo. Convido agora duas pessoas muito corajosas para se sentar nessa roda e começarmos a conversa. Vem pra roda, cidadã. Vem pra roda. Vem pra roda. Vem pra roda. Vem pra Vem roda. pra roda, cidadã. Vem pra roda, cidadã. Vem pra roda, cidadã. Vem pra roda, cidadã. Para começar o programa, gostaria de introduzir o assunto do Brasil que temos para o Brasil que queremos. Buscar sentido para a história recente é um dos maiores desafios que estamos vivendo. Depois de alguns anos de grandes conquistas sociais, nos deparamos com a cara do Brasil. Conservador, retrógrado, misógino, enfim, um sem número de tantas coisas que achávamos haviam sido superadas. A história se constrói diante dos nossos olhos, mas, de alguma forma, preferimos imaginar que o mundo realmente estava se tornando mais justo, plural e diverso. Só que não. Assim como as conquistas sociais foram fruto de uma pressão sofrida pelas minorias ou maiorias menorizadas, os conservadores não suportaram a possibilidade de um mundo diverso e plural. Deu-se a ascensão da extrema-direita, e a qual, historicamente, nunca abriu mão do seu espaço e privilégio. E agora, como trazer um mínimo de equilíbrio e perspectiva de sonho para brasileiros, brasileiras e brasileiros que precisam somente existir? O plano de extermínio está claro. Resta saber como podemos resistir e criar um Brasil que inclua o sonho, o respeito, a vida plena e potente de todos brasileiros. Eu acompanhei passo a passo a nossa Constituição. Mas eu quero falar para vocês uma coisa de uma maneira que eu acho que qualquer jovem como aquele ali vai entender o que eu estou falando. Depois da Constituição Federal, o Brasil se transformou num painel de Lego, com várias cores. Cada grupo foi se organizando e virou um painel de Lego com várias cores e vários assuntos. Só que de 2016 para cá, houve uma ruptura nesse painel e esses Lego caíram todos no chão. A gente vê hoje, atualmente, um Brasil extremamente polarizado, há meses de uma eleição importante para o nosso país, e cada um está indo para a internet com seus pares e fazendo uma verdadeira guerra
com pessoas que a gente conhece de anos e dá a mão e está ali. Parece que cada vez mais o nosso processo evolutivo, que era para aceitação do diferente, para ouvir o outro e talvez não concordar, mas pelo menos aceitar, tá, é a sua opinião e está tudo bem, a gente está indo para um radicalismo, onde as pessoas vão para uma rede social e travam uma batalha por aquilo que ela acha que é o certo. E ela nem reflete sobre se realmente aquilo é o certo. E isso, às vezes, me deixa desesperançoso. Vou pegar o Lego da fala anterior e vou lembrar que, na época da construção desse Lego, eu era adolescente e fui para as ruas, pelos Diretas Já, né? pela construção desse Lego. E hoje, quando eu vejo esse Lego desmontado, a impressão que eu tenho é que ele ficou com a base um pouco debilitada. E o papel que eu entendo que eu tenho hoje é lembrar de como foi essa construção e tentar pegar essas peças soltas onde me cabe e chamar pessoas para ajudar a montar esse Lego. Não eu mesma, com aquele mesmo grupo que eu já montei um dia. Eu tenho a impressão que o Brasil de hoje não é o país que nós temos, é o país que nos roubaram. Né? Se é verdade que tinha um Lego sendo construído, alguém chutou esse Lego para ele desmontar. E muitas vezes a gente fica tentando buscar aquele motivo mais imediato, né? A emergência de forças de extrema-direita, flertando com fascismo, crises econômicas, etc. Mas, na verdade, nós podemos perceber que por trás dessas formas que a gente está vivendo hoje, existem coisas muito profundas nesse país. Né? Nosso passado colonial, escravista, a forma como a gente desenvolveu essa sociedade profundamente desigual, como que isso foi deixando marcas na nossa sociedade, de injustiça, de desigualdades, de dificuldade de acesso a coisas mais essenciais, né? Mas também de uma longa tentativa de enfrentar isso, né? Durante toda essa história. Então eu tenho a impressão, às vezes, que a gente constrói Legos e eles são chutados várias vezes. Eu acho que a dramaticidade do que a gente está vivendo agora é que é muito mais do que o Brasil desigual. Né? O Brasil sempre foi desigual, mas é um Brasil que foi fraturado. E é uma fratura que tem muito elemento, não é só de duas posições, eu também concordo que não vejo nós ter uma polarização, porque nós temos hoje uma enorme manipulação de massa, né, por redes sociais, por algarismo, coisas muito caras que alguém financia. E às vezes eu penso que por trás dessas diferentes formas tem alguém que está sempre lá por trás dominando e que se perpetua nesse país tão desigual. Né? E que impede que a gente consiga montar esse Lego do jeito que quer. Né? Eu só penso que se a gente tem esse país que nos foi roubado, nós temos que criar as condições para ir buscá-lo de novo. Isso é uma longa história. 2016 foi um episódio dela, né? Mas você tem 64, você tem, desde a invasão lá em 1500 para cá, você tem camadas que lucram. Trabalhei com o exército na minha cabeça, metralhadora, quer dizer, a gente passou por problemas da repressão muito grande. Engraçado que eu olho para trás e olho para cá, a gente teve muitos avanços com a democratização, e também parece que cada vez que você tem um avanço, também você tem retrocessos incríveis. Né? A gente começou, como ele citou, pela invasão de uma descoberta que não foi descoberta do nosso país, foi uma invasão. Você teve a invasão dos territórios indígenas, você teve a invasão do território caiçara. A gente foi perdendo os espaços que eram nossos, né? Que era do povo. E mesmo assim, com tudo isso que aconteceu no processo histórico, a gente tem um povo que é muito esperançoso, sempre foi. Com todas essas injustiças que a gente tem culturais, que vêm desde da época, né, do começo mesmo da colonização, você vê ainda o negro tendo que lutar por seus direitos, o índio ter que lutar por seus direitos, a mulher ter que lutar por seus direitos, ela sempre tem que lutar pelos seus direitos. Porque quando ela tem uma conquista, vem um retrocesso. Os discursos vêm de casa, o adolescente ele não inventa nada, ele reproduz. E a gente percebe que entre os jovens gays
tem racistas. Entre os negros, nós temos homofóbicos. Entre as mulheres, nós temos mulheres racistas e, eventualmente, homofóbicas. Então, talvez esse Lego fosse bem mais diverso e diversificado se a gente pudesse trazer a realidade, não a virtual. Daniel, cadê o Danielzinho? Oi, Daniel está ali. Muito interessante o que ele colocou, mas a realidade virtual, ela não atende aquelas pessoas que sentem na pele as decisões que são tomadas, ou as ondas que surgem e que se abafam, autoabafam ou não, na realidade virtual. Como professor, eu tive que me adaptar e preparar as aulas para levar para os alunos o conteúdo de forma digital. E nós fizemos isso, até com bastante empenho, assumindo alguns custos e com prazer. Mas nós temos alunos que não têm geladeira. E a gente sabe a cor desses alunos. E eles sofrem muito com as tomadas de decisão, com as ondas que surgem na realidade virtual e que estão muito aquém da realidade de verdade, do ônibus lotado. A grande maioria desse povo aqui tem que acordar cedo, tem que ralar, né? Às vezes não consegue nem o pão naquele dia. É a grande maioria desse país. E elegeu um cara que nem esse aí. Eu rio, eu brinco, mas por dentro assim, é tanta ansiedade que eu tenho medo dessa eleição. Eu vou ser sincera para vocês. Eu não estou assim certa. Né? E hoje nós temos um precariado, né? Se chama precariado, porque uma leva de trabalhadores, uma grande massa de pessoas que não tem mais direito, não tem direito a descanso, as pessoas não têm direito mais a ter um problema de saúde e ter uma seguridade. Então nós estamos atravessando um quadro muito ruim. Muito ruim e que nós precisamos nos levantar para conquistar de novo, como o trabalhador lá no começo da Revolução Industrial, né, que estava escravizado. Ele precisou se sindicalizar, nós precisamos reinventar, retomar esse mundo. E também concordo aqui que nós não temos hoje uma polarização de extremos no nosso país, de forma alguma. Né? Nós estamos aí diante do fascismo, com os dentes bem arreganhados, todo dia a gente leva um susto, né? E ao mesmo tempo, como é um susto por dia, parece que a sociedade está assim, sem aquela capacidade de reação. Primeiro porque está muito empobrecida, muito desiludida. A polarização tem afetado o mundo de uma forma que todos aqueles que estão no meio e que não estão polarizados é quem está sofrendo de verdade. Eu não vejo essa polarização na vida real, porque ela é um projeto, ela não é um fato. Nós temos a extrema-direita, sim, organizada e defendendo seus interesses. Nós não temos uma extrema-esquerda. Já tivemos cara bom. Hoje não temos mais. Hoje nós temos representantes, alguns muito competentes, centro-esquerda, e o Bolsonaro. Cadê a câmera? Fascista. Conservador no pior aspecto da palavra. Alguém que não nos permite nem catar o Lego do chão. Quanto mais nos organizar para fazer aquilo da forma mais diversa possível. E me desculpem, o meu sentimento de esperança, ele está muito desgastado. Porque a minha luta não é da agora, é de muito tempo, gente. Eu nasci negra. E eu me construí como uma mulher negra e nordestina. E olha que essa construção, ela não é fácil, gente. Ela é dolorosa. E ela está sendo dolorosa todos os dias, quando eu vejo as notícias. É sempre o negro que morre. É sempre uma negra que foi resgatada na cozinha de alguém que viveu há 50 anos. Eu fugi disso, graças a Deus e graças à minha família, que não me permitiu
as madames brancas vinham cheias de presente para a nossa casa quando éramos crianças e falava para minha mãe, deixa eu levar ela vai ter estudo. Minha mãe, não, ela estuda daqui mesmo. A gente se vira aqui, né? Que teve mulheres brancas que bateram na nossa casa assim para levar. Então, olha quantas mulheres negras estão aí escravizadas. A escravidão no nosso país, gente, não acabou. Porque, olha, eu vou falar do meu salário. Para mim, ainda é um salário de escravidão. Eu vou usar um termo aqui, não sei se pode, mas eu vou fazer. Tem muita gente que vota igual vai no banheiro. Aperta um botão, o problema não é mais deles. E aí espera qualquer coisa que acontece para falar bem ou falar mal. Então não existe essa participação. E aí que eu acho que existe uma polarização das pessoas que participam, das pessoas que não participam e das pessoas só que ficam vendo, não posso falar o circo pegar fogo porque a gente está num circo, mas ficam vendo o cenário, ficam vendo o cenário ali piorar. Esse incômodo que eu tenho das pessoas não participarem. Todo mundo fala no bar, se você for no bar, se você for na xixa, você vai ter estatísticas lá que você nunca ouviu falar na sua vida. Mas morre ali. Isso não evolui para lugar nenhum, não muda pensamento, não procura entender qual que é a pessoa que te representa. O Brasil que temos e o Brasil que queremos carece da ação da gente. A coisa não vai mudar se a gente não agir. Né? Quando o Brasil foi para as ruas, né, defender as diretas, não tinha rede social. Hoje a FUP encerrou um trabalho sensacional de distribuição de botijões de gás a R$50 nas comunidades do Rio de Janeiro, como protesto e, no caso, o mote ali era o altruísmo, era a cooperação, não o desenvolvimento, mas o envolvimento, a coletivização. Ou seja, tem gente que está se incomodando. Então, a Federação Única dos Petroleiros hoje fez essa distribuição de gás a R$50, dizendo, é assim que você tem que pagar, é isso que custa, e cada um desses sindicalistas que trabalha na área instruiu cada dona de casa por que o botijão de gás, a gasolina, os combustíveis estão custando o que estão custando. O que nós estamos fazendo também? Estamos cobrando, estamos indo. O que eu posso fazer mais pelo meu Brasil? Pelas minhas crianças, pelos meus adolescentes que estão perdidos. É a mídia, é a mídia. Mas nós temos professores terríveis ainda dentro de sala de aula. E tem que ser dito. Não pode ser tapando os olhos. Nós não somos incentivados à leitura, ao conhecimento. Na escola, na minha época, não fui incentivada a isso. Né? Então, o ser humano sem o conhecimento, ele realmente vai navegando no mar de acordo com... Nós somos individualistas e somos muito para nós. Então, nós navegamos de acordo com o que é bom para mim. Se for bom para mim aqui, eu vou. Se for bom para mim ali, eu vou. Penso que essa educação política, essa conscientização, deve começar em casa. Então, eu tenho 2 filhas e um neto de 4 anos. A gente já fala de política com esse neto de 4 anos, porque ele está ali, é o nosso futuro. Eu senti falta assim, de saber o que era a Constituição antes de entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade com 22 anos, né? E eu fui aprender o que era a Constituição com 22 anos. Então, eu acho que assim, sobre o Brasil que foi nos enfiado goela abaixo, né? Voltando ali o que a gente estava falando mais cedo, e para o Brasil que nós queremos, voltar a falar sobre Constituição. Mas acho que a gente tem que ter uma perspectiva do que é a América Latina, onde o Brasil está inserido, o que aconteceu na América Latina nos últimos 15 anos, vou jogar baixo aqui. Mas eu acho que esse problema de falta de participação
mulheres, de jovens e de minorias é um problema global, como é o problema da extrema-direita. Também tem na Alemanha. Então, como eu moro na Alemanha, sei mais da política alemã, e nos anos passados, mais ou menos 5 anos, tinha duas tendências grandes na política alemã. A primeira é que surgiu um novo partido da extrema-direita. Surgiram 6 anos atrás, e na primeira eleição, que era em 2017, que eles participaram, eles já conseguiram 12%, que é muito para um novo partido. E todo mundo ficou com medo que, antes das eleições, que esse partido ficava tão forte que podia podia conseguir muito poder na política alemã. E deu um susto na população. Mas a outra tendência que tem na política alemã é a participação dos jovens. Começou com um movimento que se cuida do meio ambiente, é chamado Sextas-feiras para o Futuro. É um movimento global, não sei se chegou aqui no Brasil, mas acho que sim. E sim, se tornou um grande grupo na Alemanha de jovens. Mas a questão ambiental, essa deveria ser a maior preocupação e a maior luta, porque essa aí é o futuro de todos, né? Estão aí vendo as chuvas, os desastres naturais, tudo que vem ocorrendo, temperaturas, né? Isso é um horror. Aí a questão dos indígenas, a questão das florestas, a questão da mineração, é o Brasil que temos agora, né? É o Brasil da destruição geral, em todos os sentidos da nossa vida humana aqui no planeta e aqui no Brasil e na América Latina. O que eu acho é que o Brasil tem um potencial ainda muito maior que muitos países na Europa, como é a Alemanha, porque o Brasil sempre já tive uma população muito diversa, muitas etnicidades. E claro que isso, às vezes, cria dificuldades, porque tem mais vários pontos de vista, mas acho que quando consegue esses grupos conseguem participar, sempre é uma boa coisa, porque vários ângulos sempre significa que tem mais ideias boas. Uma coisa que está me dando força para vencer e para conseguir juntar esses pedacinhos, essas pecinhas do Lego, é isso aqui. Dias Mulheres Virão. E o nosso coletivo, que nós montamos lá em Caraguatatuba, e bordamos panfletos, 13x13, 15x15, e com os temas de tudo aquilo que são movimentos sociais, populares, tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. Nós, às vezes, pegamos cartoons, charges, né? E colocamos ali, bordamos. Depois a gente já foi para a ilha, a gente vai para a praça, para os movimentos, para a Feira do Rolo, lá em Caraguatatuba, e expomos e damos os panfletos para as mulheres, que a nossa intenção é chamarmos as mulheres para se sentarem e bordarem com a gente. Porque nós acreditamos que o movimento de transformação e de mudança na sociedade, ele vai vir por meio das mulheres. É cômodo para os homens manterem seus privilégios. Os homens precisam vir com a gente. Os homens precisam se abrir para essa mudança, para essa transformação. Precisa estar junto em casa, cansado do trabalho, mas ir para a pia lavar a louça, mas ir para o banheiro lavar o banheiro.
precisa fazer isso para a gente transformar essa nossa sociedade. Não é possível mais, é tudo muito em cima dos nossos ombros. Dessa sociedade nojenta, capitalista, neoliberal, que quer destruir a nós, homens, mulheres, LGBTs, negros, negras, indígenas. Eles querem destruir a todos nós. Da Agenda 2030, que são 17 objetivos, o número 5 é a igualdade de gênero. Todos nós aqui conhecemos mães solo, que criam seus filhos e que não têm ajuda dos pais e que ainda assim, tendo as mesmas funções no seu trabalho, ganham 30% menos, tendo jornada dupla e não recebendo pensão. Então não é justo que a gente aceite isso. Isso é falta de respeito. E como uma mulher negra, nesse jogo de Lego, essas peças, as peças pretas eram pouquíssimas, assim como as cor-de-rosa e assim como as cores transmutantes, né? Nessas peças de Lego eu nunca me senti representada. Primeiro que era um brinquedo caro demais. E mesmo no imaginário me falta me enxergar dentro desse jogo. E esse jogo, para mim, como mulher negra e professora, eu me sinto a todo momento excluída. E, sinceramente, eu vou ficar bem emotiva, porque nesse jogo eu me sinto extremamente excluída. Por ser mulher, por ser negra, por ser bruxa. E por que eu sou bruxa? Porque eu gosto de mexer com as ervas, com as orações, com os amuletos, com as simpatias. Então, a todo momento, eu me sinto numa sociedade que pisa em mim de uma forma muito dolorida. Eu estou me sentindo muito fragilizada. Como professora, e como antes uma criança que não teve acesso aos Legos, mas que estudou bastante, que leu bastante, e que venceu através dos estudos. Eu tenho lazer quando eu estou com o coletivo Linhas do Mar. Eu tenho lazer, eu tenho irmandade. Eu me sinto acolhida, eu me sinto ouvida. Eu me sinto bem quando eu pego as linhas e bordo, mesmo que sejam momentos muito raros, porque eu quase não tenho tempo. Porque o meu tempo está sendo dedicado para montar aulas de história com os livros antigos que eu tenho na minha prateleira de história, porque na escola não tem livros de história. Peguem os livros de história atual que chegaram esse ano, para vocês verem. Cadê a história do Brasil? Cadê a história dos povos originários? Cadê a história da política do nosso país? Cadê falando sobre o que é nazismo e fascismo? Não se encontra uma linha. Eu estou trabalhando a questão do fascismo na minha sala, mas é porque eu sou uma mulher negra, nordestina, de esquerda, que briga, que luta, e que estou botando minha profissão a risco para trabalhar um conteúdo que está fora do currículo paulista, para alertar o meu aluno que é fascismo. E está certíssimo, a gente não deve falar o nome desse nominável e nem dar para ele um poder que ele não tem. Que o poder que ele tem é de morte. E a gente não pode permitir a morte entre a gente. Porque a gente está trabalhando e está vivendo e está acordando, que é pela vida. A gente quer ver nossos filhos, a gente quer ver os nossos netos, a gente quer ver nossos amigos numa festa, como o amigo falou assim, abraçar e beijar e ter esse sentimento. Nós temos, ou não temos, né? Queria voltar para falar um pouco aquilo que nós queremos, né? Porque, como você disse, esses problemas não nasceram ontem, né? São cicatrizes de toda uma formação social, histórica, muito antiga. O atual governo, vamos chamá-lo de Voldemort, né? Ele apenas agravou, potencializou uma série de tragédias que a gente traz na nossa carga há tanto tempo, né? Como racismo, como machismo, homofobia, preconceito contra os pobres, tudo isso. Então, eu penso assim, que quando a gente pensa o que a gente quer nesse país, não é tão difícil pensar, nem no país, nem na família, né? A gente começa por
todo mundo está alimentado, saúde, educação, moradia, né, cultura. Você vai fazendo aquela listinha, e é o que a gente vai gastando no nosso salário, né? Ninguém começa o salário torrando dinheiro e outras coisas se não tiver já isso dado. Mas é exatamente isso que acontece nesse país, né? Quando você pega o fundo público, 43% a 53% do fundo público é previamente separado para dívida e juros da dívida, né? E aí você tem que todas essas prioridades têm que se funcionar agora então com menos da metade do fundo público. E aquilo que vai para o fundo público é uma minoria da riqueza que se produz nesse país. Se a gente pensar que esses problemas que a gente está listando ocorrem num país que não falta terra para fazer tijolo, não falta terra para plantar comida, não falta uma força de trabalho numerosa e qualificada para poder trabalhar e produzir as coisas que são necessárias, é que o dinheiro nem chega no fundo público. E no final dos anos 90, 10% da população mais rica do Brasil concentrava 53% de toda essa riqueza produzida. Mais recentemente agora, já nos anos 2014, 2015, os 10% mais ricos controlam 74,2% da riqueza. Então, a concentração de riqueza e o saque do fundo público para alimentar exatamente esses 10% que sugam essa riqueza é que precisam ser enfrentados como prioridade para que a gente tenha educação, alimento, moradia, né? Que é o país que acho que todos nós gostaríamos de ter, né? Agradecemos muitíssimo a presença de todos, todas e todes que nos acompanharam até agora. Se estão curtindo este conteúdo, por favor, ajudem a impulsioná-lo. Curtam, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, ativem o sininho. A nossa conversa só começou. Aí nos comentários você pode deixar ela do tamanho que você quiser e a gente segue com essa prosa. Muitíssimo obrigado e até a próxima.